Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas ainda tem 70% do público-alvo sem vacina contra a gripe. Moradores do Jardim das Violetas cobram asfalto e pedem providências para ruas intransitáveis. Buracos e falta de acostamento expõem risco em trecho urbano da BR-262. Prefeitura diz que responsabilidade é do DENIT. O Castramóvel inicia etapa na Clínica da Criança com atendimento gratuito para cães e gatos. Maio Laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Hoje nós vamos receber nos nossos estúdios o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão. Vamos falar sobre UTI temporária e sobre como que está a superlotação dessas unidades por conta dos casos de síndrome respiratória aguda. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar do trânsito lento que ficou complicado no final da tarde de ontem, Ana, por conta de um tombamento na alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraná. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de um serviço que está sendo executado aqui em Três Lagoas pela Companhia de Energia Elétrica, que é a remoção de cabos e fios de internet que ficam pendurados nos postes. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Isael. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A terça-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com aumento de nuvens durante o dia. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 28. Paranaíba apresenta mínima de 20 e máxima de 29 graus. Aparecida do Taboado tem temperatura mínima de 20 graus e máxima de 28, assim como Inocência, que também tem temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. E Água Clara registra mínima de 18 graus e máxima de 29. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica é de 21. E a umidade relativa do ar está em 89% e ela vai cair em torno de 60% lá pelas 10 horas, às 14 horas desse dia. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, Ana, olha só, fazia tempo que eu não falava que estava um céu de brigadeiro e temos essa imagem aqui do Alfredo da Lagoa Maior, tá realmente coisa linda, né? Muito bonito, céu sem nenhuma nuvem, só luz bonita para essa terça-feira. E para hoje está dando 40% de possibilidade de chances de chuva, viu? Não vai estragar essa imagem? Vamos ver se ela vem, né? 40%, né? Três Lagoas deve ter um dia nublado, com temperaturas entre 19 e máxima de 28 graus hoje, segundo informações do Tempo Agora. Três Lagoas começa o dia com termômetros marcando aí 23 já de madrugada e 20 na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão é de 27 graus e a terça-feira vai terminar com 28 graus, né? Não vamos ultrapassar os 30 graus hoje aqui em Três Lagoas. A cidade hoje tem 40% de chances de chuva
ao longo do dia é baixo, né? 40%. Vamos ver se vai se concretizar ou não, né? A chuvinha sempre é bem-vinda, principalmente agora que vai chegando o período de seca, de estiagem, né? O inverno vai se aproximando. Muito bom se viesse uma chuvinha agora, ajudaria bastante. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anota aí, é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você mandar o teu bom dia, para você comentar os assuntos que estamos abordando, né? Pode falar como que está teu bairro, mandar fotos, enfim, fique à vontade para você interagir conosco. 6h36, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que chega com informações para a gente de acidente. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, ontem, final da tarde, foi complicado para quem fazia aí o trecho Três Lagoas, Castilho, Três Lagoas. Tudo isso, Ana, por conta de um tombamento de uma carreta carregada com grãos. Era por volta de 17 horas, quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas foram chamados para comparecer, Ana, do lado paulista, naquela alça de acesso para a ponte sobre o Rio Paraná, ali de frente com a Escola Rural Urubupungá, aonde tem uma rotatória. Rotatória essa famosa por diversos acidentes. Ali, Ana, uma carreta carregada com aproximadamente 54 toneladas de soja acabou tombando após o motorista entrar rápido demais nessa curva, nessa rotatória, não conseguir fazer a curva e o caminhão acabar tombando. A carga ficou espalhada sobre a via, o caminhão ficou sobre a pista que faz a ligação oeste-leste, Três Lagoas Castilho, e até a chegada da PRF, Ana, foi necessário paciência dos usuários da rodovia por conta do fluxo intenso e muitos motoristas tentando ali passar na contramão acabaram colocando a situação ainda mais em risco do que já estava. Assim que os militares do 5º GBM chegaram no local, conversaram com o motorista que saiu da cabine do caminhão ileso, sem ferimentos, que explicou o ocorrido para os militares do Corpo de Bombeiros. Também esteve no local, Ana, os militares da Polícia Militar Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo, os brigadistas de incêndio de Castilho e os bombeiros militares de Andradina, São Paulo. A alça de acesso até a ponte do Rio Paraná, Ana, ali da ponte até a rotatória que começa a SP-300, a famosa Marechal Rondon, é considerado trecho federal. Então quem fiscaliza aquele local é a PRF de Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros presta apoio ali no local por conta da proximidade, por estar mais perto e ser mais rápido o atendimento do que a base do bombeiro mais próximo do estado de São Paulo, que seria de Andradina. Não havendo feridos, não havendo risco de incêndio ou de explosão, o Corpo de Bombeiros deixou o local. A Polícia Rodoviária Federal, junto com os brigadistas de Castilho e os bombeiros militares de Andradina, controlaram o fluxo que teve que funcionar ali, Ana, por várias horas, em meia pista, no famoso Sigpara. Durante um determinado momento, os carros que faziam a ligação São Paulo-Mato Grosso do Sul eram liberados para passar na pista que estava livre, que era a pista que faz a ligação para o Mato Grosso do Sul, e posteriormente aqueles veículos que queriam ir para o estado de São Paulo eram liberados. Só depois do caminhão destombado e da carga retirada que a pista foi liberada 100%. Felizmente, dessa vez, o motorista saiu ileso, não teve ferimentos, mas ficou alerta para aqueles que vão pegar as rodovias, ficar atento nas curvas, principalmente nessas rotatórias, Ana, a qual muitos acabam confiando na direção do veículo e acabam ocasionando acidentes como esse, Ana. Exatamente, esse trecho ele é bastante complicado, né? Volta e meia tem acidentes de trânsito acontecendo aí nesse trecho. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo informações pra gente aí desta carreta que tombou ontem, né? Logo após a ponte sobre o Rio Paraná, aqui logo depois ali de Jupiá, né? Já no estado de São Paulo,
congestionando, né, causando congestionamento ontem nesse trecho. 6 horas e 39 minutos. E por falar em acidentes em rodovia, gente, na semana passada nós falamos aqui de 3 acidentes que aconteceu no trecho urbano da BR-262, ali nas proximidades do Posto Real, naquele trecho. Um trecho bastante complicado também. Esses trechos urbanos das rodovias BR-262 e BR-158 em Três Lagoas têm gerado discussões e críticas por conta dos constantes acidentes. A dúvida que persiste entre os motoristas e moradores é, afinal, de quem que é a responsabilidade pela manutenção e fiscalização? Eu fui em busca de resposta, acompanha na reportagem. Os acidentes são frequentes e a insegurança é constante. Trechos das rodovias federais que cortam Três Lagoas, como a BR-262 e a 158, preocupam motoristas e moradores pela ausência de acostamento, má conservação e o alto fluxo de veículos pesados. O acordo de cooperação assinado pela Prefeitura de Três Lagoas e pela Polícia Rodoviária Federal em 2018 prevê que o município fique responsável apenas pela fiscalização do trecho urbano da BR-262 e da BR-158. A parte de manutenção da rodovia segue de responsabilidade do DENIT. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, reforça que a responsabilidade da Prefeitura é apenas fiscalizar e atender acidentes no perímetro urbano. Você pegando aqui a BR-262, nós pegamos ali do posto fiscal até o viaduto na saída para Campo Grande aqui, onde passa a linha férrea. Esse trecho e na 158, você pegando ali a rotatória da antiga Amabel até a frente do residencial Montanini. O que ficou acordado é o seguinte, a prefeitura, a competência cabe tão somente a fiscalização e atendimento a acidentes de trânsito. A manutenção desse trecho, assim como de toda rodovia federal, é de competência do DENIT. À época até houve uma tentativa por parte da antiga gestão de assumir também esse trecho de uma forma geral, mas não houve esse acordo. Então, Prefeitura Municipal, a nossa responsabilidade, a responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito é tão somente a fiscalização e o atendimento a acidentes de trânsito, mais nada. Enquanto a responsabilidade pela manutenção não é assumida localmente, o risco permanece alto para motoristas que trafegam diariamente por esse trecho urbano das BRs que cortam Três Lagoas. Na semana passada, 3 acidentes foram registrados no trecho urbano da BR-262, nas proximidades do Posto Real. Esse trecho, inclusive, enfrenta sérios problemas por falta de acostamento e desnível acentuado entre o asfalto e o solo lateral. Moraes ressalta que a manutenção é de responsabilidade do DENIT. Não é responsabilidade nem competência da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, e sim do DENIT. E aqui tem acontecido muitos acidentes, né? Os agentes de trânsito, inclusive, volta e meia tá tendo que estar aqui também, né? Dá para você verificar, né, que recapearam a BR, excelente, o pavimento, mas não fizeram os acostamentos. O acostamento cheio de buraco e então, constantemente temos recebido comunicados de acidente de trânsito. O que nós temos que deixar bem claro também, que a legislação fala é o seguinte, Ana, acidente de trânsito somente quando há danos materiais, não há necessidade da presença do órgão fiscalizador, a não ser que esteja atrapalhando ou esteja fechando a rodovia, prejudicando a circulação. A semana passada tivemos 3 acidentes aqui. Tão logo o Departamento Municipal de Trânsito foi comunicado, os agentes estiveram aqui no local até a liberação da via e o socorro daquelas pessoas que estavam nesses veículos, mas que não tiveram nenhum ferimento grave. Por ser uma rodovia com alto fluxo de caminhões, o diretor entende que até mesmo a fiscalização desse trecho deveria ser de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e não dos agentes de trânsito e da Polícia Militar, com exceção do trecho da Avenida Ranulfo Marques Leal. Eu entendo que, tirando esse trecho urbano que nós temos ali na Ranulfo Marques Leal, que é parte da 262, ali tudo bem, poderia permanecer com o departamento. Este outro trecho, que é somente rodovia, o Departamento Municipal de Trânsito fica até prejudicado para fazer esse tipo de fiscalização, por quê? Você está numa BR com alto fluxo de caminhões, principalmente, o Departamento Municipal de Trânsito, nós temos os agentes que são responsáveis em fiscalizar o trânsito. Não temos condições nenhuma, de repente, você montar uma barreira para querer fazer uma fiscalização um pouco mais rigorosa, que é o que precisa em muitos casos.
Exatamente, gente, mas esse trecho da rodovia está horroroso, né? Horrível, gente. Não tem acostamento, cheio de buraco ali, sem condições para as pessoas estacionarem. Daquele trecho ali da Yamaguchi-Kankichi até próximo ali à Avenida Rosário Congro, é um absurdo esse trecho urbano da BR-262. E a responsabilidade pela manutenção é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A Prefeitura cabe apenas essa parte da fiscalização, conforme o diretor explicou, que foi repassada para o município em 2018. Esse trecho urbano ali hoje está sob a responsabilidade dos agentes municipais de trânsito e também da Polícia Militar. Em volta e meia, a Polícia Rodoviária Federal também está aí, ela continua colaborando também. Mas a parte de manutenção, de tapa-buraco, de recapeamento, melhorar esse acostamento, é de responsabilidade do DENIT, que, por sua vez, não faz o serviço. Nós entramos em contato com o DENIT, que não respondeu, né, do que deve ser feito, porque que esse trecho está sem manutenção. Um absurdo, né, gente? Um absurdo mesmo. E, enquanto isso, acidentes acontecendo aí, um atrás do outro. 6 horas e 46 minutos, 6h46. A gente muda de assunto agora para falar sobre esses fios soltos e pendurados aí nos postes, né, gente? Que parece não ter fio. É fim, né? Fio para tudo quanto é lado aí. Uma bagunça também, essa questão dessa fiação em Três Lagoas. Uma equipe terceirizada da Companhia de Energia começou a fazer essa remoção destas fiações. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espínola. Um problema crônico da cidade, em qualquer bairro que for, se olhar bem, vai se deparar com um emaranhado de fios, cabos pendurados. E claro, quem se sente prejudicado é o contribuinte. Tem que tirar, né? Que é perigoso. Se tiver fio que tem energia, uns dá choque, fica feio na rua também, né? É perigoso. Um problema antigo que aumentou drasticamente em Três Lagoas. Desleixo por parte das empresas de internet ou não, é uma queixa antiga de moradores de diversos bairros. E vai reclamar para quem? Cobrar de quem? Esses fios correm risco para motoqueiro, para tudo, né? Que quando eles arrebentam e ficam na rua, a gente que tira. Aquele cabo que tá ali mesmo, a caminhonete enroscou nele. E não arruma. Você faz, umas 2 semanas ou mais que esse tá aí não arrumaram ainda. A companhia Neo Energia Elétrica começou a fazer a remoção dos cabos e fios de internet que estão soltos ou pendurados nos postes em Três Lagoas. De acordo com a analista de relacionamento da companhia, Pamela Roca, um censo foi feito para apontar quais regiões estão mais críticas, onde os serviços já começaram. Nós realizamos o censo, que fizemos um levantamento em 100% do município, identificamos os principais locais com cabos desativados, cabos reordenados, e estamos atuando, iniciamos no dia 6, a reordenamento desses cabos, regularizando e removendo cabos desativados. Aqui na Avenida Júlio Ferreira Xavier foi outra região que a equipe da Neo Energia intensificou na organização dos fios de internet solto. De acordo com a Companhia de Energia Elétrica, 16 empresas do ramo de internet foram notificadas de que seus clientes iriam ficar sem o serviço por conta da má instalação dos fios. Segundo a analista de relacionamento da Neo Energia Electro, os serviços começaram nas avenidas Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier, ambas no bairro Jardim Alvorada, e na Avenida Filinto Miller, no centro. Essas empresas, elas receberam a notificação informando os locais que a equipe estaria atuando, para evitar que os clientes ficassem sem internet quando fosse acontecer esse reordenamento e essa remoção desses cabos. A tecnologia veio avançando, e foi ficando esse impacto visual de alguns cabos desativados, impactando também na segurança, que incomodava muito a população. Então agora a nossa equipe está atuando já nessa remoção. A analista de relacionamento da companhia ressalta que é apenas o começo desses serviços de fiscalização e remoção. Exatamente, é apenas o começo, Nós iniciamos por essas 3 avenidas, mas temos todo o levantamento do município para continuidade nos próximos períodos. Tá aí, gente? Esse é um problema crônico realmente de Três Lagoas. A gente espera que possa ser resolvido quanto antes, A prefeitura tem notificado a Electro, tem cobrado que a concessionária faça essa remoção,
que notifique a essas empresas de telefonia, até porque a Electro é quem autoriza essas empresas de telefonia a utilizarem a sua rede, então a responsabilidade da Electro fiscalizar e cobrar a retirada desses fios. Algumas empresas já começaram a fazer essa retirada há alguns meses, agora a própria Electro, né, por meio de uma empresa terceirizada também, está fazendo esta remoção. Se faz necessário, porque está um absurdo a cidade. É fio pendurado para tudo quanto é lado. É fio solto, colocando em risco a vida da população, porque pode acontecer acidentes de trânsito, como já aconteceu, conforme nós já relatamos aqui, motoqueiro que se enroscou nesses fios pendurados, sem contar que é uma poluição visual terrível, né? Tem que colocar ordem na casa mesmo. Agora são 6 horas e 50 minutos e ontem, inclusive, teve pico de energia aí na cidade, né? Muita gente reclamando de pico de energia ontem à noite, estava um escuro, um breu, foi rápido, né? Mas logo voltou, enfim. E por falar, inclusive, né, em iluminação pública, muitas pessoas ainda reclamando de escuridão em muitos bairros da cidade, inclusive na Lagoa Maior também. Volta e meia as lâmpadas ali da Lagoa Maior estão queimadas. Em outras regiões também muitos pontos escuros, lâmpadas queimadas. A prefeitura está na fase final aí de assinar o contrato com uma empresa que vai fazer a substituição dessas lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. Algumas ruas e avenidas já contam com lâmpada de LED e a tendência, né, segundo o planejamento da prefeitura, é que 100% da cidade tenha lâmpadas em LED. É o que a gente espera, né? E que a empresa dê conta de fazer a manutenção, porque a empresa atual, infelizmente, não tem dado conta da demanda. A informação é de que essa empresa que venceu a licitação, ela inclusive já até contratou essa empresa atual para ajudar também nessa manutenção. A gente espera que o serviço melhore com essa nova empresa, porque Três Lagoas não merece ficar no escuro. 6h51 agora, 6 horas e 51 minutos. A gente fala agora sobre saúde, sobre vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe e influenza, gente, em Três Lagoas, enfrenta um desafio com a baixa adesão do público-alvo. Mesmo com a mobilização do dia D, realizado no último sábado, a cobertura vacinal segue muito aquém da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde aplicou 837 doses da vacina em todas as unidades de saúde da família. No entanto, o número ainda está abaixo da expectativa da equipe de imunização. Segundo a coordenadora da Central de Imunização, a Humberta Zambuja, a meta é vacinar 32.712 pessoas dos grupos prioritários. Até o momento, após o dia D, foram aplicadas apenas 9.813 doses, o que representa apenas 30% de cobertura vacinal. Abre aspas, disse ela, esperávamos um número maior de pessoas nas unidades no sábado, mas infelizmente a procura foi baixa. Isso nos preocupa, pois estamos muito longe da meta, destacou a Humberta. Os números detalhados da campanha mostram que nenhum dos principais grupos prioritários atingiu sequer a metade da meta, né? Os idosos, por exemplo, 6.176 doses aplicadas, o que corresponde a apenas 34% da meta. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade receberam a dose da vacina, 3.140 crianças, ou seja, 23% do público-alvo. Gestantes, até agora, 497 doses foram aplicadas, o que corresponde aí, né, 34% da meta. No total, somando todos os grupos elegíveis à vacinação, o município aplicou 15.622 doses das 29.650 recebidas até agora. E as fake news têm dificultado o avanço da vacinação, segundo a Secretaria de Saúde. Outro fator que tem contribuído para a baixa adesão à campanha é a desinformação. A Humberta alertou sobre a propagação das fake news que associam de forma equivocada a vacina da gripe ao imunizante contra a Covid-19. Abre aspas, disse ela, é mentira que a vacina da gripe está misturada com a vacina contra a Covid-19. A vacina contra a influenza é segura e protege contra o vírus H1N1, H3N2 e influenza B.
sem qualquer relação com o imunizante contra o coronavírus, esclareceu a Humberta, fecha aspas, né? E a vacinação continua, gente. A vacinação contra a gripe, ela segue disponível exclusivamente para os grupos prioritários em todas as unidades de saúde. Ainda não há previsão para ampliação da campanha ao público geral, conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Então, segue baixa a cobertura vacinal em Três Lagoas. Gente, 70% do público-alvo ainda não foi imunizado contra a influenza, contra a gripe. E, enquanto isso, os hospitais estão lotados, superlotados. Tem hospital que não tem nem vaga. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, ao vivo, com o diretor do Hospital Auxiliadora para a gente falar justamente sobre UTIs temporárias que serão instaladas no hospital para atender essa demanda. Porque tem muita gente gripada, muita gente com problemas respiratórios, estão internadas na UTI. O Hospital Regional, inclusive, também vai ampliar o número de UTIs, inclusive para as crianças também está lotado. A mesma coisa o Hospital Auxiliadora. A UPA, sempre lotada também com crianças, pessoas com síndromes respiratórias, com problemas de gripe aí. E enquanto isso, quem tem direito de ser imunizado, de tomar a vacina, não toma, não procura as unidades de saúde. O que é lamentável, né, gente? Sempre teve uma cobertura vacinal muito grande. Sempre quando falou, olha, vai começar a vacinação contra a gripe, quantas pessoas iam às unidades de saúde? Aí depois propagaram, começaram com essa desinformação, que a vacina da gripe está misturada com a vacina da Covid. Gente, isso é um absurdo. Isso é mentira, isso é fake news. Isso é um absurdo. Vacina da Covid é uma coisa, vacina da gripe é outra. E é por isso que está aumentando cada vez mais o número de pessoas com síndromes respiratórias agudas e os hospitais lotados, faltando leito. Já já a gente vai falar sobre essa situação. Então, se você pertence ao grupo prioritário, gente, procure as unidades de saúde, pais, mães, leve seus filhos para vacinar. As crianças, o bebê não vai sozinho vacinar, gente. Precisa que o pai, a mãe leve, né? O responsável leve para vacinar. Os idosos, atenção, vocês idosos que vivem gripados, procure as unidades de saúde para vacinar. Teve vacinação na feira, sábado, os postos de saúde também abertos. Mais de 800 pessoas procuraram. Um número até bom para um dia, né? E a prefeitura precisa ampliar também, intensificar essas campanhas, ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde, fazer um drive-thru se for necessário, como está acontecendo lá na capital, em Campo Grande. Lá a situação também é bem crítica. Bem crítica, os hospitais um colapso lá na capital por conta desse aumento de síndromes respiratórias agudas. Então, se você pertence ao grupo prioritário, tome a vacina. E eu não sei por que também que esse Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, não abre para a população que quer tomar a vacina, né? Tá sobrando vacina, quem tem direito não tome. Quem quer tomar a vacina não consegue porque não faz parte do público prioritário. E enquanto isso, os hospitais todos lotados, faltando vaga. Lamentável, hein? 6 horas e 57 minutos agora, 6h57. Antônio Luiz tem um recadinho bacana pra gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Ó, chegou o Maio e Junho Solidário e com ele o momento aí de você participar do projeto É Preciso Ler. Sabe aquele livro infanto-juvenil em bom estado que tá aí na sua casa, sem uso nenhum? Pois ele pode ganhar um novo destino e mudar a vida de muitas crianças e jovens. A sua doação vai ajudar a espalhar conhecimento, vai incentivar o hábito da leitura em quem mais precisa. E é só levar seus livros até um dos pontos de coleta, que é o Colégio Maple Beer, Ângulo Três Lagoas, Uni3 Objetivo, Funlec, Colégio Êxitos e também na UFMS. O apoio é do Grupo RCN, realização, roda de leitura, é preciso ler, Silene Queiroz, Arte Literária e Aline Mídias. Doe um livro. Compartilhe um mundo. Ana? 6 horas e 58 minutos agora, 6h58. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Muito obrigada ao pessoal que está participando conosco através do Facebook do JP News. Bom dia ao Ari Costa pela audiência, o Domingos Andrade, a Lúcia Rodrigues, a Isabel Cristina, ela diz: bom dia, Ana, avisa a Sanesul
que tem um vazamento de água aqui na rua José Amilcar Congro Bastos, em frente ao número 594. Atenção, Sanesul, Adilson Bahia, pede para uma equipe dar uma passadinha ali na rua Amilcar Congro Bastos, em frente ao número 594, vazamento de água, né? Desperdiçando água aí. Atenção à equipe da Sanesul. Por falar, inclusive, em Sanesul, gente, a gente tem recebido aí muitas reclamações de buracos, de valetas que foram abertas pela Sanesul para fazer rede de ligação de água e de esgoto e que não foram tapadas. Um exemplo ali na rua Domingos Rímoli, esquina aqui com a rua Generoso Siqueira. Ali tem uma valeta que está aberta há quase um mês já. Há quase um mês. Imagine se der uma chuva ali, o caos que não vira. E a cada dia o buraco vai aumentando. Atenção, Sanesul, tem uma empresa que é responsável por fazer esse serviço de tapa-buraco, tem que tapar esses buracos, mas tem que tapar corretamente também. Eles estão deixando com desnível, causando um transtorno. Sem contar que aqui na região do bairro Vila Nova, o pavimento foi recentemente recapeado. Acabou de fazer o recapeamento, aí a Sanesul vai lá e abre a valeta para fazer a ligação e não tapa o buraco. E quando tapa, tapa mal feito ainda. Complicado, hein? A Lúcia Rodrigues também na audiência, muito obrigado. Cícero Flamenguista também na sintonia. O Edson Elias na audiência. O Sidmar Gomes também na audiência. Josiere Ferreira. A Rosana Batista também está aqui comigo. O João Aparecido, muito obrigada pela audiência. O João Carlos e a Lúcia também. O Ribamar Souza também na audiência, o Augusto Valdemir também na audiência, muito obrigado. Alexandre Pedrosa também na sintonia. Quem mais está aqui comigo? Luiz Benites Alcântara, muito obrigada pela tua audiência. O Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia. Noemi Medeiros sempre na audiência. Alice Gonçalves também está aqui comigo. O Osmar, a Vilma Catânia também na audiência. A Daniele Oliveira, o Luiz Henrique Carvalho, a Adina Andrade, o José Alves Cardoso, o José Carlos Alencar. A Selma Carneiro diz, bom dia, aqui no bairro Vila Nova, a luz apaga e volta em segundos. Já ocorreu umas 3 vezes, sempre no mesmo horário, entre 17h40 e 18h20. O problema é queimar alguma coisa, né, Selma? Obrigada pela audiência. O Emerson Silva também na audiência. Obrigada, viu, Emerson? Um abraço para todos os taxistas aqui de Três Lagoas, sempre na audiência do RCN Notícias. Um bom dia de trabalho para vocês, boas corridas, tá bom? A professora Gedalva Tenório também, ela diz, passando para deixar o meu carinho e desejar um dia cheio de bênçãos a você, querida Ana Cristina. Obrigada, querida professora. Desejo o mesmo para a senhora, tá bom? A Tâmara Barreto também na audiência, ela diz, bom dia, Ana Cristina, e a todos na audiência. Você disse tudo, né? Eu querendo tomar e não libera a vacina. Esperam ficar no ápice para liberar a vacina para a população. Aí depois já fica difícil, né? Com certeza, Tâmara. Eu também estou na espera aí, aguardando, ansiosa para tomar a vacina contra a gripe. Não faço parte de nenhum grupo prioritário, não consigo tomar. E quem tem direito não toma, né? Por que não abre logo para todo mundo, gente? E tá vendo o colapso que estão os hospitais, faltando vaga, leitos. Tem que liberar para todo mundo logo, como está acontecendo na maioria das cidades. Pega e libera. Vai esperar perder a vacina, aí chega lá no finalzinho, abre para todo mundo. Aí é aquela correria, né? Obrigada, viu, Tâmara, pela audiência. Sueli Saraiva também na sintonia. Giovanni Silva. A Elza Carvalho também, ela diz, bom dia. O que está acontecendo com a coleta de lixo? Não está passando nos dias corretos. Verdade, viu, Elza? Nesse final de semana teve bairros aí, inclusive, que o caminhão passa na sexta-feira à noite, foi passar no sábado pela manhã e vira aquele transtorno danado. Vamos procurar saber, viu, Elza, o que está acontecendo com a coleta de lixo em Três Lagoas. A Jaqueline Dias também na audiência, ela diz, bom dia, Ana. A Vila Azul que continua um caos. Até o momento, ninguém se manifesta sobre o famoso buracão. Lamentável. Complicado esse buracão, né, Jaque? Os moradores reclamam de mau cheiro, pernilonga ali na Vila Azucão. Difícil aí essa situação. Vamos procurar a prefeitura para saber se tem algum projeto de melhorias aí para essa região, tá bom, minha querida? Obrigada pela tua audiência. O Giovanni Silva diz, olha, manda um alô para o grupo Idrara, né? Estamos sempre ouvindo. Um abraço para o grupo Idrara aí na audiência.
O Neto Ribeiro também na audiência, obrigada pela audiência. Daniela Oliveira também na sintonia. A Cimária Rocha, muito obrigada, gente, a todos vocês, né, pela audiência, pela sintonia. Pode ficar à vontade, pode mandar o teu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Daqui a pouquinho a gente continua essa interação e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massage da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora 7h07, você está acompanhando o RCN Notícias. Sabe aquele momento do dia em que o corpo pede um alívio? Pois é, a Reabilitare traz a solução com a Quick Massage, que com manobras precisas, relaxantes, você elimina o cansaço, reduz o estresse, melhora a sua postura e o melhor, tudo isso em poucos minutos, sem você precisar se trocar, sem interromper a sua rotina. Empresas que investem na saúde dos colaboradores garantem mais motivação e rendimento. Acesse já, agende já com a Reabilitare. Fica ali na rua Amin 513, no Jardim Primaveril. O telefone para contato rapidinho é o 67-2104-2415. E amanhã é dia aqui. Eita, vai ser bom. Amanhã não posso perder, viu, Totó? Tá com tempinho que eu não faço, eu correria, mas amanhã não vou perder não, viu? Não dá pra perder, não. Agora são 7h08, 7h08. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Gente, moradores do Jardim das Violetas em Três Lagoas enfrentam dificuldades há anos por conta da falta do asfalto. Durante o período de chuva, as ruas ficam intransitáveis e na seca, a poeira toma conta de tudo. Nossa equipe de reportagem esteve no local para verificar a situação.
Buracos, areia solta, poeira constante e lama até o joelho nos dias de chuva. Essa é a realidade enfrentada por moradores do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, que aguardam há anos pela pavimentação asfáltica. Dona Maria Ivani Pereira de Souza, pensionista e moradora na região há 15 anos, relata as dificuldades em que ela e os vizinhos enfrentam diariamente para sair de casa e manter uma rotina minimamente normal. Ela mora na Rua do Músico, no bairro, e relata as dificuldades enfrentadas diariamente. Aqui, quando chove, a gente não sai dentro de casa. Dentro de casa. Minha menina trabalha lá pro lado do Jupiá. Quando chove mesmo, ela nem vai trabalhar. Como é que vai sair de moto, de bicicleta? Nada, não passa nada. De a pé ninguém passa, escatolando. Segundo Dona Maria, em dias de emergência, sair do bairro pode ser impossível. Ela teme pela saúde da mãe, que está acamada, caso precise de socorro. Se chover, que mamãe está bem frasquinha, ela está só esperando, como é que se diz, a hora, né? Se tiver a emergência, eu vou falar a verdade, vai ser difícil se estiver chovendo para a gente sair de casa. É difícil. Meus meninos, quando chove, nem aqui vem, minhas filhas, porque como é que vai vir? As obras de pavimentação começaram em ruas próximas, mas ainda não chegaram até onde mora Dona Maria. A esperança dos moradores é que o asfalto avance e alcance toda a região. A faz um apelo. Faço um apelo para o prefeito vir aqui, manda os vereadores vir aqui olhar esse bar, porque aqui tá feio. Aqui atola carro toda hora, no areião, quando chove ninguém sai de casa. Se tiver assim, alguma emergência, ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa mesmo. Quanto dia minha filha perdeu de serviço por causa da chuva? Por causa da chuva. Atolando, eu digo, minha filha, a coisa aqui tá feia. Então é isso que eu falo para vocês. Eu faço esse apelo para o prefeito vir dar uma olhada aqui no bairro, Violeta 2, Rua dos Músicos. Para ele ver a situação e mandar fazer esse asfalto, até pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, se adoecer uma pessoa, por causa de sair para o posto de noite, chovendo, como é que sai? Por isso que eu falo, eu peço a Deus que Deus me dê saúde, não quero prestar demais, tá demais, tá demais. Eu tenho um filho que mora ali para cima, ó. Quando chove, nem aqui ele vem. Tem outra que mora lá, para lá. Quando chove, não vem. E como é que a pessoa vai ver nessa situação que vocês estão vendo aí, né? Eu não estou mentindo. Você tá vendo aí. Então, é isso que eu falo para você. Eu faço esse apelo para o prefeito. Se ele não vir, manda os vereadores vir dar uma olhada para ver como é que ele fica aqui. E, pelo amor de Deus, de passar esse asfalto aqui. Nós estamos precisando. A Prefeitura informou que 100% das ruas do bairro Jardim das Violetas serão pavimentadas e pede a colaboração, a compreensão dos moradores até que as obras sejam concluídas. Toda a região do Jardim das Violetas está recebendo obras de pavimentação. No conjunto habitacional das Violetas 1 e 2, o projeto prevê mais de 40 mil metros quadrados de asfalto, 2.401 metros de drenagem, com investimento de 8,9 milhões de reais, executado pela empresa MS Pave Construções, em parceria com a AGESU. Já no próprio bairro Vila Verde, também sob a responsabilidade da mesma empresa, a obra contempla 23.259 metros quadrados de asfalto e quase 1.900 metros de drenagem, com investimento de 5 milhões de reais. Na Chácara Eldorado, 2 frentes de trabalho estão em andamento. A etapa 1, executada pela empresa Noromix Concreto, com quase 19 mil metros quadrados de asfalto e 1.174 metros de drenagem, ao custo de quase 4 milhões de reais. Já a etapa 2 está sob a responsabilidade da Obras e Serviços Fator SA, com 24 mil metros quadrados de asfalto e 1.432 metros de drenagem, em investimento de quase 4 milhões de reais com recursos próprios do município. Tá aí, né, gente? Então, os moradores do Jardim das Violetas cobrando melhorias, asfalto aí na Rua dos Músicos e nas demais vias aí do bairro também.
O bairro está em obras, né? A prefeitura está executando obras de drenagem. Já foi concluída a parte, está finalizando ali a parte daquela drenagem e algumas ruas já recebendo a pavimentação. Segundo a prefeitura, 100% das ruas, incluindo a Rua do Músico, vai receber asfalto, viu, gente? Todas as ruas vão receber asfalto aí nessa região do Jardim das Violetas, Jardim Vila Verde, toda essa região da cidade será pavimentada. Preciso que a população tenha um pouquinho de paciência. A gente sabe que não é fácil pedir para paciência, né? Para quem já está há anos aguardando aí pelo asfalto, mas está chegando. A gente esteve lá no bairro ontem acompanhando as obras, está em andamento. Passou o período de chuva agora, a gente acredita que essa obra deslanche, avance um pouco mais, viu? Agora são 7h14. Nós falamos agorinha há pouco sobre a questão da coleta de lixo, uma moradora reclamando. Eu quero agradecer a audiência da Maísa Costa, né? A Maísa Costa é a diretora do Meio Ambiente e ela já nos deu um retorno aqui dizendo que realmente desde sexta-feira teve um problema pela ausência de coletores, né? Faltando coletores, mas já foi normalizado, já foi regularizado, inclusive foi adquirido mais um caminhão para fazer a coleta de lixo em Três Lagoas. Então ela acredita que até amanhã todo esse serviço de coleta de lixo já esteja regularizado aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Maísa, pela tua audiência, né? Pelo retorno aqui. Eu quero agradecer também o vereador Silverado, né? Também na audiência. Ele diz: bom dia, Ana, estou te ouvindo, né? Estou constantemente no Vila Verde, no Violeta 1 e 2, mas você disse, tem que ter um pouco de paciência. É verdade, né, vereador? Obrigado, vereador Silverado, pela audiência, né? Os moradores têm cobrado aí, os vereadores também, pedindo para os vereadores ir no bairro, e o vereador Silverado dando um retorno aqui também pra gente, na audiência, dizendo que está constantemente aí no bairro, e o bairro está em obras, né? Toda essa região. Precisa ter um pouquinho de paciência, gente. Calma, que daqui uns meses vocês vão ter todos os problemas resolvidos, sanados, né? Com asfalto aí na frente de casa, o que é muito bom. Silverado dizendo que, inclusive, mora nessa região, né, Silverado? Obrigada aí pela audiência, tá bom, querido? 7h15 agora. O Ricardo Luiz também na audiência, lá no bairro Quinta da Lagoa, ele dizendo que, inclusive, hoje, né, começa a conferência da cidade, né? Conferências da cidade, verdade. A partir agora, das 7 horas em diante, o dia todo tem a conferência das cidades, vários assuntos serão debatidos. Se você quiser participar da conferência, é só comparecer no anfiteatro da Universidade Federal, aqui de Três Lagoas, a unidade 2. 7h16 agora, e por falar em asfalto, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou o asfaltamento de diversas ruas do bairro Jardim das Américas. Entre os trechos contemplados está a parte final ali da Avenida Rosário Congro, uma das principais vias da cidade, daquela região, né? Ao todo, mais de 2.000 metros lineares vão receber pavimentação, com implantação de guias e sarjetas, abrangendo 14 quadras e totalizando mais de 16.000 metros quadrados de asfalto. A ação ela representa um avanço significativo na infraestrutura urbana e na qualidade de vida dos moradores. A obra está sendo executada pelo próprio Departamento de Obras, viu, gente? Pelo próprio município, então, a Prefeitura fazendo a pavimentação asfáltica de ruas lá no Jardim das Américas, incluindo o final ali da Avenida Rosário Congro. Mais asfalto chegando, né? Segundo o planejamento da administração atual, a meta é ter 100% das ruas pavimentadas dentro dos próximos 2-3 anos. 7h17. Nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual infantil. O repórter Isael Espíndola tem mais informações para a gente sobre o assunto. Oi, Ana. E a delegacia responsável por investigar esses casos é a Delegacia de Atendimento à Mulher, a DAM, sobre o Maio Laranja, que eu converso agora com a delegada titular, Sayara Quinteiro Martins. Maio Laranja, mês voltado para o combate ao abuso sexual. O panorama de Três Lagoas nesses primeiros 5 meses. Então, nós já recebemos 41 denúncias de casos envolvendo abuso sexual infantil. E esse mês a gente fala bastante sobre o assunto, né, para que as pessoas tenham conhecimento sobre os sinais de uma vítima de abuso e possa chegar até a delegacia e fazer a denúncia. Agora, delegada, é um crime que muitas vezes ele é velado, ele acontece no sigilo.
como que os pais devem notar aí para chegar até fazer essa denúncia? Sim, a maioria dos casos, especialmente esses que acontecem em ambiente intrafamiliar, eles ocorrem na clandestinidade, então longe dos olhos de terceiros, né? Apenas o abusador e a vítima. Então é importante que os cuidadores fiquem atentos aos sinais, como depressão, uma tristeza profunda, manifestação de vontade suicida, dificuldade de andar, sangramentos, isolamento, medo de ficar perto de uma pessoa em específico. Esses são sinais que que os responsáveis devem ficar atentos. Delegada, recentemente nós tivemos um caso que chocou Três Lagoas envolvendo um bebê. E neste caso, que é uma pessoa que não fala? Então, nessa situação foi muito importante o que aconteceu, porque a responsável pela criança, né, diante dos sinais que visualizou, sinais físicos, levou a criança ao hospital e também fez a denúncia na delegacia. E aí nós solicitamos perícia, nós ouvimos testemunhas e aí foi realizada, diante da constatação de indícios de materialidade e autoria, foi efetuada a prisão em flagrante do agressor. Isso é importante falar, porque muitas vezes o agressor acha que vai ficar impune e, pelo contrário, a Polícia Civil, a ADAM, tem trabalhado para prender esses abusadores. Então, abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente fala estupro de vulnerável, ele tem penas altas e em geral, as condenações também são altas. Então, há sim punição e, além da prisão condenatória, que é depois que o agressor é condenado, há a possibilidade da prisão em flagrante e também da prisão preventiva. Então, quando há uma denúncia e há requisitos para essa prisão, por exemplo, a garantia da ordem pública, a garantia da execução da lei, da aplicação da lei, quando há ameaça a essa vítima, ameaça a ela ou ameaça a familiares dessa vítima, então, e essa vítima está em risco, a gente pode representar o Poder Judiciário pela prisão preventiva, para garantir a segurança e a integridade física dessa vítima até que toda a ação penal aconteça. A ADAM, pela Polícia Civil, tem feito algum trabalho específico em alusão a este mês? A gente faz trabalho de palestras, de orientação, de entrevistas, distribui panfletos com informações sobre o abuso, características do abuso, quais são os procedimentos que a pessoa deve tomar. Inclusive, é muito importante que quando há o relato de um abuso e que esse abuso tenha ocorrido há pouco tempo, que não haja, por exemplo, banho, né, nessa criança ou na vítima, para que a gente consiga remeter o mais breve possível a realização de perícia. Para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse dessa questão de valorizar o que a criança, o que o adolescente fala, porque muitas vezes até então, é ilusão, ele inventou. E não, é sério. Sim, hoje nós valorizamos muito a palavra da criança. Assim como hoje a palavra da mulher tem força, a palavra da criança também tem. Então, criança é um ser em desenvolvimento que tem direito de fala. E hoje os órgãos de proteção, tanto Delegacia, Judiciário, Ministério Público, CREAS, nós somos treinados para poder fazer a oitiva qualificada dessa criança, ou por escuta especializada ou depoimento especial. Então, ela é ouvida em ambiente adequado, onde ela pode fazer a livre narrativa sobre o fato, sem intervenções desnecessárias, e aí ela consegue relatar esse abuso. A delegacia está de portas abertas para atender essa família. Sempre. Em torno de 10% das ocorrências que a ADAM recebe hoje é envolvendo violência sexual contra criança e adolescente. Então, nós estamos de portas abertas e trabalhamos veementemente nesse enfrentamento. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Tá, então, esse cenário triste que acontece aqui em Três Lagoas. E o importante é ressaltar, inclusive, ouvir a criança e perceber aí o comportamento anormal. Pode estar acontecendo algo de diferente na vida dela. Volta aos estúdios. Obrigada, Isael. 7h22. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Vilma Nery. A Vilma Nery, que inclusive está aniversariando hoje, né, Vilma? Bom dia, parabéns, feliz aniversário, muita saúde, que Deus abençoe e proteja, viu? E a Vilma está reclamando da falta de varrição nas ruas no bairro Vila Nova. Ela diz que há meses já não tem varrição na rua da casa dela, em várias ruas do bairro Vila Nova, e ela gostaria de saber o que está acontecendo. Vamos entrar em contato com a prefeitura para saber o porquê que não está tendo varrição em algumas ruas aqui do bairro Vila Nova, tá bom, Vilma? Obrigada pela audiência. 7h22, vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o diretor do Hospital Auxiliadora. Vamos falar sobre essa questão de leitos temporários, sobre contratualização com o município, daqui a pouquinho depois do intervalo. RCN Notícias.
Apoio. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, é nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho do funcionamento do hospital, a quem eu agradeço, viu, Marco? Bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui na RCN novamente, né? Acordar cedinho, falar das coisas boas, falar um pouquinho do nosso Hospital Auxiliadora. Tem vários assuntos para falar do Hospital Auxiliadora, né? Mas eu poderia começar aqui pela prestação de contas da nossa costelada. O Marcos gostaria de falar porque teve a costelada, né? E o hospital sempre faz questão de prestar contas. Por gentileza, Marcos, como que foi, né? Qual o resultado aí dessa costelada? Então, a nossa costelada que aconteceu em novembro do ano passado, a gente teve 217.642,83 de entradas. A gente teve de saída 92.481,24 e a costelada teve um resultado de 125.161,59. Então, com a costelada, com esse recurso que a gente arrecadou ano passado, agora em maio, que é na semana que vem, a gente está indo para São Paulo, na Feira de Saúde Hospitalar, e é lá que a gente vai adquirir as poltronas, porque lá é mais barato para os acompanhantes dos leitos do SUS. Esse valor arrecadado com a costelada será utilizado para isso, compra das poltronas? Integral. Que legal. Então a gente espera conseguir bastante poltronas aí. Cada uma custa em média de 4. São poltronas boas, né? R$4.000. A gente calcula aí que consegue umas 25, 30 cadeiras aí. Que maravilha. Porque as nossas estão já precisando ser substituídas. Exato. Ô Marco, mas vamos falar agora sobre a questão dos leitos temporários. Na semana passada, o governo do estado divulgou que tanto o Hospital Regional quanto a Auxiliadora vão receber aí ajuda, apoio para a instalação de UTIs. O Hospital Auxiliadora vai ter leitos temporários. UTI, do que se trata isso que o governo tem divulgado? Nós estamos numa época típica, né? Que todo ano tem um volume expressivo de crianças, né? Então, Campo Grande não está dando conta desse atendimento. Então, há necessidade de mais leitos. Leitos em UTI pediátricas, né? E o Hospital Auxiliadora ele foi também consultado para montar esses leitos. Só que leitos intermediários da UTI pediátrica. E aí parece que o regional ia ter mais 10 leitos de UTI pediátrica. O problema todo é que a gente declinou os leitos, porque os leitos são provisórios. Leitos provisórios de 4 meses, para a gente trazer profissional de fora, é muito difícil o profissional vir para cá, ficar 4 meses e ir embora. São profissionais que
que já estão alocados em outras regiões, e para vir para Três Lagoas, eles precisam ter uma permanência. E uma permanência de 4 meses, a gente não consegue trazer profissional. Esses leitos seriam só temporários, então, por um período Todos de 4 os leitos, meses. inclusive do regional e da auxiliadora, a programação do Estado é que fique para 3, 4 meses. Seria para atendimento de urgência emergente, tipo UTI mesmo ou não? Não, é UTI. UTI é leito de mesmo. UTI pediátrico. Então, como é que a gente vai montar uma estrutura com especialistas em UTI pediátrica, que tem que ter residência, RQR, e que tem mão para poder cuidar das crianças em leitos intensivos, e trazer eles para cá, que estão alocados em outras regiões, para ficar esse tempo? Mas os próprios profissionais aqui não poderiam atender nesses leitos temporários? Hoje não. Por quê? Porque hoje não tem mão de obra. A gente abriu muitos leitos, se você lembrar. Até pouco tempo nós tínhamos neonatal na CACEMS, não tinha neonatal no Hospital Auxiliadora. Aí depois o Auxiliador abriu 12 leitos de UTI neonatal. Logo depois o regional abriu também a UTI, UTI pediátrica, acho que 6 leitos ou 7 leitos, o regional. Depois o Auxiliador abriu mais 12 leitos intermediários de neonatal. Quem cuida de uma UTI neonatal, geralmente, é o neonatologista, né, o intensivista, mas que também é pediatra. Mas os que estão aí, eles não conseguem, porque a ideia não é deixar com que as pessoas tenham um local, não fixem esse atendimento, não fixem ser internada se ela precise? Hoje a gente trouxe diversos profissionais, cada 10 grupos de leitos precisa de uma equipe nova. Então vamos imaginar o seguinte, se eu tenho 10 leitos, eu preciso de uma equipe nova. Hoje nós temos o Hospital Auxiliadora, só o Hospital Auxiliadora tem equipe de pediatras na pediatria, então 24 horas uma equipe. E para ter uma equipe de 24 horas, 7, 8 profissionais. Aí esse profissional também mescla na U5, que está aqui. Ele também mescla na neonatal quando ele tem escala para poder atender, que não é conhecida com as outras escalas. Então a auxiliadora tem 3 equipes hoje de pediatria. Uma na pediatria, outra na intermediária e outra na neonatal. O regional também. Aí tu vai montar mais 2. Então, esses profissionais que já estão hoje trabalhando no regional, estão trabalhando na CACEMS e estão trabalhando no Hospital Auxiliadora, já estão com a sua agenda toda lotada, e mais os consultórios que eles fazem, mais os concursos que eles têm por aqui. Ou seja, o hospital abriu mão desses leitos por falta de profissionais? Não, o hospital abriu mão dos leitos por falta de planejamento. Mas qual seria esse planejamento? Planejamento seria o Estado decidir permanentemente ter os 10 leitos. Onde ele quiser. Quer ter no regional? Tá tudo bem. O hospital não abre. Auxiliadora. Quer ter na auxiliadora? Tudo bem. Mas tem que ser permanente. Porque essa coisa de trazer profissionais para quando precisa, tu não consegue. Ou resolve de uma vez ou não resolve. Vai resolver paliativamente, no ano que vem vai fazer a mesma coisa. Mas eles alegam por conta desse período, da questão do quadro de síndrome respiratória que tem aumentado. Para esse período, não está precisando? Hoje, qual é a situação do hospital? Para esse período, não tem onde botar crianças de tão cheio que tá. Hoje, o regional está lotado, as UTIs... O auxiliadora também. Hoje, se tu pegar minha pediatria, ela tá baixa. Mas vai para Campo Grande, não tem muitas pacientes chegando com pouca oportunidade de leito. E lá, Campo Grande não está aceitando vaga. Então, mas é para isso que o governo está coisando para atender, porque hoje não tem vagas. Não atenderia, pelo menos nesse momento? Não, mas aí atenderia, mas o que adianta? Nós que vamos prestar serviço, tu vai montar uma UTI. No último dia eu posso dizer assim, sai dessa UTI, porque acabou o contrato? Eu peço para dizer para ti que está em tratamento, que entrou na UTI para sair dali, ou transferir para uma outra região porque acabou meu contrato? Não, eu tenho que ficar com você até você, mesmo que acabe meu contrato, até você ter condições de alta. Hoje, quantos leitos de UTI tem o Hospital Auxiliadora? Hoje, a Auxiliadora tem 20 leitos adultos de UTI e tem 12 leitos de UTI neonatal. E mais 12 de intermediária de neonatal. Você já tem 12 intermediários. Nós temos 24 leitos neonatais hoje entre UTI e intermediários. Todos estão lotados? Todos estão sempre lotados. Até pouco tempo não tinha. Claro que a UTI ela tem sazonalidade. Por que fica lotado? Porque a criança leva muito tempo para sair do leito. Então demora mais tempo, tem um tratamento mais prolongado, ela não fica, em média, fica 15 dias dentro do leito. O adulto já fica 7, 8 dias, por exemplo, internado. Agora, uma UTI de criança que precisa, um recém-nascido que precisa de peso na intermediária,
pode levar até 6 meses dentro do intermediário. Quanto tempo nós ficamos com os quadrigêmeos dentro do hospital? Alguém sabe? Mais de mês. Exato. E aí, no caso, Marcos, o que precisaria para vocês conseguirem ampliar? Vocês já conversaram com o Estado, com o município? Não, eu conversei com o Estado, porque a proposta veio do Estado, não veio do município. Como o nosso município também troca de gestão, está ainda se adequando, o Estado que fez o contato direto perguntando se a gente tinha interesse. A gente falou que sim. Mas quando a gente foi aprofundando esse interesse, a gente chegou à conclusão que a gente achou que era só nós que não íamos abrir. Então, até então, tudo bem. Depois eu vou aproveitando esses profissionais. Aí, quando surgiu que ia ter no regional e ia ter também no auxiliadora, o auxiliador abriu mão. Porque não teria essa equipe que se faz necessário para isso também. Vai trazer uma equipe para ficar ou vai trazer 2 para não ficar? Então, o planejamento, para quem presta serviço, não é assim, ó. Opa, abre dia 1º de junho. Você está trabalhando lá num outro local, você é uma médica. E aí você precisa avisar esse outro local com 30 dias de antecedência, concorda? Então, como é que a gente vai abrir um leito dia 1º de junho? E eu vou te dizer mais. Eu não sei se o regional consegue abrir. Eu acho que não consegue abrir, apesar de estar recebendo mais pacientes. Mas eu acho que também vai ter essa dificuldade que eu estou te falando. Provisoriamente é muito mais difícil. Mas eu acho que você acha que o governo do estado conversando com o intermédio da prefeitura, vocês não conseguem resolver essa situação para ter fixo lá? Não, o Hospital Auxiliadora não tem interesse, porque sabe que não vai conseguir o profissional, porque o profissional não vai vir para cá para ficar 3 meses. Então, mas se não for temporário, aí não tem um planejamento para isso? Aí o hospital abre dia 1º de junho. Eu já falei isso para o governo do estado, eu já sinalizei para o governo do estado, e que se nós tivermos uma UTI ou intermediária ou não, a gente pode abrir imediatamente, claro, com 30 dias de antecedência, porque eu preciso que as pessoas saiam de um local para entrar no outro. E tem desde que o governo custeie as despesas, seria isso? Não, eu não estou nem falando de dinheiro, tá? Claro que o dinheiro é importante, porque sem custear o hospital não pode ser ter o ônus desse atendimento. Eu estou falando de manter os leitos 30 dias. Hoje, o Hospital Auxiliadora, ele tem leitos de neonatal, que é até 28 dias depois de nascido, e após 28 dias ele vira o leito pediátrico. Então, o hospital não tem leito pediátrico, hospital. Tem um leito hoje, o hospital pediátrico, o Hospital Auxiliadora, para particular e para convênio. Que a gente botou junto com a neonatal, a equipe mista. Mas isso é para particular e para convênio. O regional já nasceu com essa UTI pediátrica. Então, ampliar no regional é mais plausível. Exato. Só que se ele não consegue fazer isso, e se eu consigo fazer, eu consigo. Mas se eu consigo, mas não do modo provisório. E esse aumento tem ocorrido nos últimos dias de 100% da ocupação dos leitos? Mais de 100% de ocupação, porque se tu ligar para o estado hoje e perguntar se tem vaga de UTI pediátrica, não tem. Porque hoje as dificuldades, o pronto-socorro da Santa Casa fechou. Porque não tem insumos na Santa Casa. Eu recebi hoje uma mensagem, eu sou presidente da federação. E as dificuldades são muitas, não conseguem insumos porque estão com déficit. E aí fecharam provisoriamente as portas. Hoje, por exemplo, uma criança está internada, precisa de uma UTI. Não tem vaga em Três Lagoas? Vai se adequando. Tanto é que o governo do estado está abrindo em Três Lagoas e está abrindo em Dourados essa UTI pediátrica. Se é que vai conseguir, se dessa maneira provisória, eu não sei. Se não conseguir da maneira provisória, vai ter que contratar leito privado. E hoje isso se deve muito por conta dos casos de síndrome respiratória, Marco, esse aumento? É época do ano, né? Então tem muitos casos de síndrome respiratória e nós temos poucos leitos para poder ter. Tem épocas do ano que os leitos ficam mais ociosos, mas tem época que eles ultrapassam, então é sazonal. 3, 4 meses acontece esse fenômeno todo ano. E é por isso que o Estado está querendo atender nesse período de aumento, né? Só que para leito de UTI não se faz assim. De UTI pediátrica, porque é uma especialidade que já não tem no Brasil, porque tem muitas portas que estão se abrindo, então tem muitas oportunidades para as especialidades de UTI pediátrica, para os profissionais de UTI pediátrica, e essas oportunidades que eles têm acaba tendo pouca oferta, né? Porque ele acaba tendo muitas ofertas e acaba tendo pouca oferta para nós de poder abrir esses leitos. Então, eu acredito que nem o regional aqui em Três Lagoas abre. Só se for definitivo, aí abre.
É algo para ser analisado aí, né, pelo Estado, próprio município, até por conta da questão da contratualização. E eu não sei se envolve isso, como município, eu até gostaria de entrar nessa questão da contratualização. Como que está? Foi renovado? A prefeitura, vocês fizeram o convênio novamente? Como que está essa questão da contratualização? Ana, eu tenho umas coisas que me chateiam bastante quando se fala de contratualização. Por quê? Porque você sabe que todo o termo de contratualização não prevê reajuste anual? Isso é uma coisa que eu discuto demais, eu brigo demais não contra o nosso município, o nosso gestor municipal, porque, pelo contrário, eu acho que ele está buscando atender todas as necessidades, está buscando aí a olhar para o Hospital Auxiliadora de uma forma mais importante, porque eu acho que o Hospital Auxiliadora ele tem 105 anos de gestão, de prestação do serviço, ele foi pioneiro em diversos serviços dentro da cidade, e eu acho que quase todos os serviços foi a Auxiliadora que trouxe para cá. Claro que o cenário foi mudando, foi surgindo o hospital regional, tem especialidades que estão indo para o regional, que estão saindo da Auxiliadora, que são coisas que estão me chateando, mas eu primeiro vou falar da parte de contratualização com você. Contratualização é um instrumento de contrato entre o gestor pleno, que é o município, e o Hospital Auxiliadora. Nesse contrato existe uma prestação de serviço com um aporte de recurso. Só que nesse contrato não tem cláusula dizendo assim, olha, o ano passou e você vai seguir a inflação pelo GPM ou pelo o índice que for, pelo salário mínimo, o que for. Não tem isso. Como é que eu, como gestor, vou passar anos e anos sem esse reajuste, fazendo manobras internas dentro do hospital, ou eu vou buscar emenda, ou vou buscar outras fontes de receita, como auxiliadores do bem, como a costelada, para poder dar o equilíbrio econômico e financeiro do hospital. Por exemplo, agora, nesse contrato que a gente assinou, que é um novo aditivo ao contrato, com muita briga depois de 2021, eu consegui 5% só em 2 rúbricas. O que é isso, Ana? São 3 rúbricas, federal, estadual e municipal. O município me deu 5% da parte dele. O estado me deu 5% da parte dele. E a União, o gestor pleno diz, como é que eu vou dar aumento para a União? Olha as conversas. O gestor pleno tem que pagar a conta. Não é nada contra aqui o nosso prefeito, não. Mas se ele é o gestor pleno, ele que tem que arcar com essa diferença que a federal não paga. Esse é o entendimento que eu tenho. Porque eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que pagar material, tenho que pagar medicamento, e eu não consigo sobreviver, porque se eu pegar 5% do estadual e 5% do federal e juntar no global, eu recebi 3% de aumento desde 2021. O contrato é por quanto tempo? A contratualização é quantos anos? Na realidade, Ana, a nossa contratualização, como ela está sendo aditivada, por não ter um instrumento novo, a gente está sempre fazendo aditivo. E nós estamos aí... Não tem um novo contrato, só aditivo... É o mesmo aditivo de 21. O meu contrato principal foi em 2021, o MAE, que é o contrato do termo MAE. E de lá para cá foi renovado por 1 ano, às vezes por 6 meses, depende. Por exemplo, agora a gente renovou por mais 6 meses, que já tinha sido renovado por 6 meses anterior. Tudo isso sem reajuste, tá, o hospital. O que o hospital consegue é novos serviços e novas despesas, novas receitas e novas despesas. Qual que é o valor do contrato hoje? 4.500.000 hoje o Hospital Auxiliadora tem. Para fazer o quê? Qual é o serviço? Todos. Todos os serviços? 80% SUS o hospital atende. E aí tem umas outras coisas que me chateiam muito. Por que o Hospital Auxiliadora recebe diferente do regional? Vou falar isso claramente aqui. Isso é um desabafo, tá? Porque como é que o regional paga diferente para os profissionais médicos do que eu pago? Por que o contrato é diferente? A prefeitura tem um contrato com o regional também? Não, tem. O Estado tem. Não, o Estado tem. O regional não é municipal, ele é estadual. Então, vamos olhar para... Mas é o Estado que você está falando em relação ao Estado que paga diferente? Pô. O Estado também me contrata. Eu também presto serviço para o Estado. Mas eu tenho que ter o mesmo olhar, porque senão eu não consigo acompanhar. Por exemplo, o meu profissional que eu pagava R$700 lá de cirurgia geral, eu estou tentando dar aumento para o cara e não consigo. Passei agora para R$1.000 o ano passado, para cirurgia eletiva dentro da contratualização, enquanto o regional está pagando R$1.500 para o profissional médico livre de impostos. E o que o Estado fala? Ele é o Estado, né? Ele tem dinheiro.
Agora, o que eu espero é que a gente busque esse aporte pelo município, porque senão eu não vou conseguir realizar procedimento. E o que a prefeitura fala? Bom, a prefeitura diz que o Estado tem dinheiro, ele não tem, não sei. Eu não entendo essas coisas, tá, Ana? Eu não consigo dizer o que um fala, o que o outro não fala, porque não teve essa fala, só teve... Vocês não tiveram uma reunião com o Estado, com o município? Eu já reclamei, estou fazendo ofício que a promotora hoje vai numa reunião no Estado, a promotora Ana. Eu já me queixei bastante para a doutora Ana e para o doutor Eteóteles, porque eu acredito assim... Como é que eu vou competir com alguém que está fazendo cirurgia e ganhando 1.500 e eu pagando 1.000? E eu ainda deduzo impostos de 12% e os caras ganham limpo R$1.500 lá. Quer ver a neurocirurgia, que é uma outra coisa que me deixou extremamente chateado? O Hospital Auxiliadora tem neuroclínica e neurocirurgia desde 2011. Pagou desde 2011 até 2018 esse recurso para manter o serviço e habilitar o serviço em AVC tipo 2, na qual ele só tinha habilitação para AVC tipo 1 e já exercia toda a atividade de AVC tipo 2 e não conseguia essa habilitação, porque não teve interesse da gestão anterior do município em habilitar o serviço, porque alega que os exames complementares, não poderia habilitar a auxiliadora por causa dos exames complementares, ser despesa de Três Lagoas, já que tinha que atender os outros 13 municípios. Eu estou prestando esse serviço, estou olhando todo o meu relatório de neurocirurgia, todo esse serviço que foi para o regional, a gente já fazia. A única coisa que mudou foi o neurointervencionista lá no regional. E aí eles estão fazendo outros procedimentos de alta complexidade, que é os mesmos profissionais que estavam na auxiliadora. Só que eu pagava para cada profissional 22 mil aqui na auxiliadora e ainda deduzia os impostos. Os caras saíram com 19 mil cada um, sobre aviso para cada clínica. Eu tinha 2, então 22 para um clínico, 22 para o outro. Aí os cirurgiões, eu tinha 2 também, 22 para um e 22 para o outro. No regional pagam 48 para cada profissional. E da noite pro dia, os caras me pediram aumento, eu sinalizei ao Conselho Municipal de Saúde, sinalizei a promotoria, sinalizei ao município e ao Estado. Da noite pro dia, botaram os caras para funcionar lá. E aí o que fizeram? Botaram os caras para funcionar no regional e esqueceram da auxiliadora. Aí a pergunta que eu te faço, a auxiliadora tem uma porta de RUI, rede de urgência e emergência, que tem ortopedia, que precisa um paciente que vem com múltiplas lesões, ele tem diversas patologias e que necessita um intervencionista cirurgião. Aí eu mando para o regional me devolve, é assim que vai funcionar? Então quer dizer que ninguém pensa nesse processo, que se vai botar no regional, nada contra, mantém os dois. Porque se tu quer ampliar serviço, tu tem nos dois. Se tu quer transferir serviço, só tem num. Até porque o regional ele foi construído para atender a região como um todo, né? Não exclusivamente até só paciente. Não, mas eu não estou me queixando do regional. Eu estou me queixando das estratégias que não são conversadas com a Hospital Auxiliadora. E quem que é responsável por essas estratégias? É o Estado e é o nosso prefeito. Porque, na realidade, nós temos 2 gestores, que é o nosso prefeito, que eu falei isso para o doutor Cassiano, que coitado do Cassiano já pegou isso andando, mas eu também tenho o governo do Estado. Se os dois tivessem tratado o assunto como um só, seria muito mais barato e teriam muito mais serviço. Exatamente. E é isso que eu me queixo. Porque não dá para cobrir um e descobrir o outro, né? Não, mas não é só isso. Como é que para mim tu não tem dinheiro? Porque os neuros pediram aumento para mim, de 80 mil para 141. E como é que você paga 240 mais produção? E se para mim tu não tem dinheiro, mas pro outro tu tem? E aí eu vou para contratualização. Eu peço reajuste anual. Eu não recebo reajuste anual, eu tenho que ficar minguando. Os caras neuros estão desde 2018 com a mesma rúbrica, com o mesmo dinheiro que eles recebiam em 2018. Em 2025 eles estavam no auxiliador recebendo a mesma coisa. Aí os caras me dão aumento, não dou. Só se eu conseguir aumento. Porque eu não vou levar o Hospital Auxiliadora ao declínio financeiro e aí voltar às reclamações que a gente tinha antes, que eu não conseguia pagar folha, que eu não consigo pagar material, que eu não consigo pagar medicamento, que eu não consigo pagar o profissional médico. O auxiliador não trabalha mais assim. E aí, vai ficar que nem as outras Santas Casas, aí tudo falida? A Santa Casa de Campo Grande está com 290 milhões. Exatamente. A gente faz gestão. E gestão para a saúde tem custo. Então, a contratualização do hospital, nós ficamos extremamente irritados com a equipe anterior, que estava na gestão de saúde. Por quê? Porque o contrato vinha cheio de exigências e nenhum bônus para o Hospital Auxiliador. Nós fizemos um contrato novo, o Hospital Auxiliador passou 30 dias dentro de uma sala fazendo o contrato novo, que nunca foi feito um modelo novo, e entregou, junto na promotoria onde assinamos o aditivo. Agora, para mais 6 meses. Mas só o aditivo ainda, com base nesse contrato, mas o contrato com base novo, no contrato antigo. Anterior. Então, o que tem hoje lá? Tem um contrato antigo da equipe antiga e um contrato do Hospital Auxiliador. Mas o contrato novo não foi assinado ainda? Não, porque
que acontece? Nós assinamos o aditivo do velho. Só que tem uma proposta da equipe anterior de saúde e uma proposta do Hospital Auxiliadora. O que tem que acontecer nesses 6 meses? É olhar as duas coisas e ver o que vai ficar nisso tudo. Porque, assim, o outro contrato que nós recebemos claramente mostra que a Auxiliadora não era importante para o município. E eu só estou desabafando com você porque a gente, como gestor, vê esse caminho. Se ele fosse tão importante, ele é tratado como ele está sendo tratado hoje pelo novo prefeito. E o prefeito está dando atenção para o Hospital Auxiliadora e está buscando esse equilíbrio de saúde, porque o importante para o prefeito, eu quando conversei com ele, disse assim, eu tenho hoje o melhor hospital do estado, que é o Hospital Auxiliadora. E é o melhor hospital do estado, em processos, em protocolos. Ele tem acreditação ONA tipo 2, nenhum filantrópico tem acreditação tipo 2, e agora está conseguindo a habilitação da acreditação tipo 3. Para um filantrópico conseguir uma certificação tipo 3, ele vai ter que se reinventar, enquanto a Auxiliadora tem 106 anos de existência. Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, o Hospital Auxiliadora não quer mais dentro desse contrato ter eletivas como obrigação. Cirurgias eletivas, que é uma coisa que tem fila aqui no município. E que o nosso prefeito pediu para a gente trabalhar isso. E eu, graças a Deus, a gente tem se juntado. E quem que deve fazer cirurgias eletivas, então? É os cirurgiões, mas o Hospital Auxiliadora vai fazer. Desde que não seja por dentro do contrato como obrigação. Porque eu não recebo reajuste. Aí como é que eu vou pagar? Receber R$800 e pagar R$1.500 só para o médico. Porque eu tô com esse negócio defasado há quanto tempo? Tem que aumentar, né? Tem que aumentar o valor. Mas as pessoas não entendem assim. Quando eu fui discutir a reajuste, que eu queria o reajuste de 5,38, que é só referente aos últimos 12 meses, a equipe, nossa, mas se eu tiver que pagar isso pelo município, representa 18%. E eu com isso. Desculpa o jeito de falar. O que tu tem que entender é que eu agora, para dar dissídio para os meus funcionários, o pessoal está pedindo inflação. Sabe quanto é que a folha do Hospital Auxiliadora? É 4 milhões. 4 milhões. São 1.000 funcionários. É praticamente o valor que o município recebe. Folha de seletista é 4 milhões. E mais 4 milhões eu tenho de médico. Então, o médico é PJ. Então, se eu dou 4 milhões, se eu dou 5% de 4 milhões, quanto é que é? É 200 mil. Eu recebi 300, cara. 300 depois de 2021 até hoje, que é os 30%. Aí todo mundo, eu quero mais gente. O poder aquisitivo, ele caiu, porque a inflação ilusória é 5%. Mas tu vai no supermercado, você vê quanto que tá um café. Vai no medicamento para comprar um medicamento para você ver quanto é que tá. Quanto que era e quanto é que tá hoje. Então, o Hospital Auxiliadora, ele trabalha com muita seriedade. Nós temos o carisma salesiano, nós temos o caráter de fazer bem feito as coisas e não deixar sucatear aquilo que é instrumento para a sociedade de resolução em saúde. Nós temos diversas empresas aqui na cidade. Está chegando cada vez mais empresas aqui na cidade. A cidade está crescendo. Tu tem espaço para 3 hospitais. Tá tudo certo. Só que se tu pensar isoladamente, tu vai ter o mesmo problema que tu sempre teve. Eu tiro daqui e boto para ali, mas tu não amplia esse serviço para dar condições para todo mundo. E ainda cobra por isso. Então, para cobrar, você tem que dar condições. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, gestão. Hoje o hospital ele tem que trabalhar, tem que ter gestão, porque senão acontece o que você disse. Santa Casa lá de Campo Grande, a gente tem acompanhado não só de lá, como de outros municípios. Fila e mais fila e aquele hospital terrível. Hoje a gente acompanha o Hospital Auxiliadora, a gente viu a evolução ao longo dos anos, a gente sabe o quanto que melhorou o atendimento, estrutura, enfim. E o poder público, né, os gestores precisam olhar com carinho. O hospital vai fazer 106 anos, né, 106 anos esse ano. Inclusive, a gente vai falar aí nos próximos dias dessas comemorações, contar um pouquinho mais a história do hospital. É algo que tem que ser analisado. A gente vai entrar em contato, inclusive, com a Prefeitura, Secretaria de Saúde, com o Estado, até para a gente entender melhor como que está essa questão desses repasses, enfim, porque a população é que não pode perder, né, Marco? O Estado tem mostrado muito a vontade de verticalizar. Verticalizar é ter os seus próprios hospitais. Só que nós, filantrópicos, atendemos 60% dos leitos do Estado. E no Brasil é a mesma coisa. Por quê? Porque se fosse tão fácil o próprio Estado ter tudo isso, ele já teria muito tempo. E não consegue ter. E aí ele começa a fazer verticalização e começa a criar umas estratégias que prejudicam os filantrópicos. Eu marquei uma reunião, estou tentando marcar para o dia 28 lá no Estado com todos os hospitais filantrópicos junto no secretário de Estado. Por quê? O que você quer dos filantrópicos?
porque nós não queremos mais desse jeito. Nós queremos um contrato que tem reajuste dentro do contrato anual. Porque se eu não tiver um reajuste dentro do contrato anual, porque eu vou viver sempre pedindo para você complementar, olhar quanto está faltando para me dar, por que no regional é diferente? Nos hospitais de OS são diferentes do nosso? Por que as tabelas são diferentes de recebimento deles, enquanto os meus filantrópicos recebem 2 vezes a tabela SUS, que não dá para nada? 2 vezes a tabela SUS, o pessoal pensa que é muito, tá? Porque 2 vezes a tabela SUS é o dobro de nada. Não paga nada. Aí tu quer ver uma coisa, o estado de São Paulo cresceu 7% o atendimento dos filantrópicos no estado de São Paulo, sabe por quê? Porque é 4 vezes a tabela SUS. E aí os filantrópicos começaram a atender mais porque tiveram mais condições. Pode estudar, porque o governo do estado subsidia a tabela do São Paulo, tabela federal, em 4 vezes para dar condições para diminuir as filas de cirurgias, de consultas, de exames, e é o que está acontecendo. Os leitos, os filantrópicos estão abrindo leitos, coisa que não abria. Como é que eu posso ter uma UTI que eu recebo R$800 uma diária, que uma diária custa 3.500, Ana? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu tenho pessoas cobrando do outro lado, dizendo assim, nossa, por que tu não botou o paciente na UTI? O leito é meu. O leito não é de ninguém. O leito é do Hospital Auxiliadora. E o Hospital Auxiliadora tem uma certificação, que é de 60/40. Ele tem a obrigação de atender no mínimo 60% de SUS. E ele atende 80%, caramba. Tá 20% a mais. Só que quando atende 20% a mais, é mais despesa que ele gera. Então, o certo é não atender, é tentar administrar isso para não fazer despesa, é minguar isso que as pessoas pensam, que os nossos gestores pensam. Perfeito, Marco. A gente vai voltar nesse assunto. Não vai dar mais tempo da gente falar, inclusive, do hospital, dos 106 anos do hospital. Enfim, na próxima semana a gente vai marcar uma outra entrevista. A gente sabe que é um assunto muito sério e que a gente precisa tratar também com muita seriedade e acompanhar enquanto imprensa, até porque a gente não quer ver a nossa saúde sucateada, como está acontecendo em Campo Grande. Em outros locais a gente tem o hospital referência, o auxiliador é referência, e a gente vai acompanhar, viu, Marco? Eu quero agradecer. Só fazer dois comentários Sim. aqui. Com dinheiro é fácil fazer as coisas, sem dinheiro é difícil. E mesmo assim, o Hospital Auxiliadora, todas essas limitações, ele está ampliando todos os seus serviços, inclusive a oncologia. Porque agora, com muito sacrifício, a gente está fazendo a Unacom com radioterapia, que vai começar as obras logo em seguida. A gente está ampliando o nosso serviço de hemodiálise, ampliou bastante o nosso serviço de maternidade, mas eu preciso lembrar todo mundo que a gente precisa das outras especialidades dentro do Hospital Auxiliadora para dar suporte para tudo isso. Senão, o Hospital Auxiliadora, ele não consegue dar esse suporte e fazer com que a sociedade que procure a nossa porta tenha resolutividade. E nós estamos com um grande problema. Não conseguimos encaminhar os pacientes para Campo Grande. Está um caos em Campo Grande. E aí, como é que eu tenho paciente? Otorrino eu não consigo encaminhar. Diversas especialidades eu não consigo encaminhar. Porque estão com dificuldade lá em Campo Grande ou a Santa Casa de receber os pacientes porque não tem dinheiro. E eu não estou defendendo a Santa Casa aqui não estou nem dizendo se está certo ou está errado. Mas se tivesse no contrato de todos os filantrópicos, isso que eu estou te falando, Ana, a inflação, nós administraríamos bem melhor os hospitais. Perfeito, Marco. Obrigada, viu, pela tua presença. A gente vai voltar nesse assunto, viu, gente? São 7h56. Vamos no intervalinho? Não, Totó, já? Vamos encerrar já, né? Bora. Então, gente, a gente volta a continuar falando sobre esse assunto. A gente vai em busca de mais informações. Vamos continuar debatendo essa situação dos hospitais aqui em Três Lagoas, em especial do Hospital Auxiliadora. 7h56. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua audiência. A gente volta amanhã às 6h30. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década. Referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços